E aí, tudo bem com você? Eu estou aqui para mais um vídeo e hoje eu queria comentar uma coisa que me disseram essa semana. Eu não acredito na igreja. Vem comigo. Olha, você que me segue ou que está me vendo pela primeira vez, se você puder, por favor, se inscreva no canal ou dê um like se você gostar no final do vídeo. Essa semana, o pessoal conversando comigo aqui, trabalhando aqui na França, o pessoal disse assim: Padre, eu não acredito mais na igreja. Tem tanto escândalo, tem tanto problema e tal. Eu desacreditei da igreja. Ok, é um direito seu. Mas eu costumo perguntar, de que igreja você está falando? Porque se você é igreja, você está desacreditando de você mesmo? Se eu sou igreja, você está desacreditando de mim? Então por que você está conversando comigo? Um pouco de fé você tem que ter, no mínimo. Você conhece aquela história que é antiga e que é clássica e que me parece que é bem verdadeira, de um padre que chegou depois de muitos anos numa igreja que estava sem padre, e ele tocou o sino, ele chamou as pessoas e tudo tal, e as pessoas diziam: bom, padre, isso é inútil, a igreja daqui já morreu. E aí ele teve uma ideia, rezando, ele pensou: eu vou então fazer o enterro da igreja e entregar a chave para o bispo. Convidou todo mundo no alto-falante da igreja e tudo tal, e o pessoal ficou curioso e foi e encheu a igreja, porque ninguém tinha nunca visto um funeral de uma igreja, né? E já que o padre ia mesmo fechar a igreja, então vamos nos despedir. Então encheu a igreja lá, ele fez todas as cerimônias, fez a sua pregaçãozinha e tudo tal, e depois ele disse assim: agora vocês podem passar aqui no altar, pode subir até o altar e olhar, se despedir da igreja falecida, e depois nós vamos fechar essa igreja. E aí o pessoal começou a fazer fila para subir no altar, o caixão estava lá em cima, então tinha que fazer fila, ia um por um, e a pessoa olhava, tomava um susto e saía de fininho, sem graça. E se descobriu que o padre tinha colocado um espelho. O padre tinha colocado um espelho no fundo do caixão. Então quando a pessoa olhava para despedir para ver quem era a igreja, tinha lá um espelho, ele se via, e aí tomava um susto e saía, né? E foi assim que o padre conseguiu mostrar para a população que cada um é igreja, você é igreja. Mas acho que quando a pessoa está falando eu não acredito mais na igreja, ela está querendo dizer da hierarquia dos bispos, do papa, dos padres e tal. Mas a hierarquia é uma parte da igreja, só uma parte, não é toda a igreja. E esse é um erro um pouco recorrente. Na liturgia de São João de Latrão, por exemplo, onde a gente comemora o primeiro edifício da igreja, vamos dizer assim, a primeira grande catedral, a primeira grande igreja do Ocidente e quem sabe do mundo todo, dia 9 de novembro, se eu não me engano, São João de Latrão. O Evangelho diz: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja. O problema é que no texto grego, que a gente não conhece muito bem, a tradução não é muito boa, porque o texto, Jesus fala para Pedro: Pedro, você é pedregulho, mas eu vou construir essa igreja sobre esta rocha. Tem uma diferença entre pedregulho e rocha. Jesus está falando de construir sobre a fé de Pedro, não sobre a pessoa de Pedro. Então aqui tem uma diferença. Não é à toa, por exemplo, que a gente reza toda a missa: não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Você pensa que a gente reza isso de enfeite? Não. É preciso que Deus se dê conta da nossa fé e não dos nossos pecados. Por isso a gente pede todo dia, toda missa, essa misericórdia de Deus, que Ele não leve em conta os nossos pecados, porque são muitos, os meus e os seus. Eu não sou digno de presidir a Eucaristia, você também não é digno de comungar. Nenhum de nós é digno, nem os anjos são dignos. O texto de Tomás de Kempis, A Imitação de Cristo, dizia que nem aos anjos foi dado essa glória, essa honraria de comungar do corpo do Senhor, mas a nós foi dado. E a nós foi dado não porque nós sejamos melhores do que os anjos, mas porque nós precisamos muito mais do que eles, porque nós somos muito mais pecadores. Não é à toa que o Concílio Vaticano II, quando fala de igreja, ele define a igreja como santa e pecadora. Não é bobagem, não é à toa esse tipo de coisa. Santa e pecadora. Claro, nós não vamos mudar o credo agora, né? Para colocar
creio na igreja una, santa, pecadora, católica, apostólica, porque nós vamos criar um outro problema do filioque com os orientais. Mas a igreja é santa e pecadora, e não é à toa. Ela é santa por causa de Jesus Cristo. Ela é santa por causa de todos os santos que imitaram, que se inspiraram, que foram fiéis ao Evangelho do Cristo. Ela é santa pelos sacramentos, pela graça de Deus, mas ela é pecadora por mim, por você, pelo Papa Francisco, pelo meu bispo daqui da França, pelo meu bispo do Brasil. Nós todos somos muito pecadores. E quando a gente vê a igreja como santa, a gente vê a graça acontecendo. Mas quando a gente olha a igreja como pecadora, por todos esses escândalos, por todas essas coisas, a gente vê a misericórdia de Deus acontecendo. Jesus não canonizou, Jesus não mandou entrar no céu diretamente nenhum dos fariseus, nem a sua própria mãe. Jesus canonizou e disse: hoje estarás comigo no paraíso, para um ladrão, mas um ladrão arrependido, mas um pecador. Não se esqueça disso. Outra coisa, eu queria que você lembrasse que a igreja não é objeto de fé. Pega, por exemplo, o Catecismo da Igreja Católica, né? No número 811 a 870, você vai ver que ele vai explicando: a igreja é una, santa, católica, apostólica, mas ele não diz que a gente precisa acreditar na igreja. Nós acreditamos em Deus Pai, Filho que nos salvou e no Espírito. Isso sim. A igreja não é objeto de fé. Nós cremos em igreja. Em igreja. Na verdade, nós cremos conjuntamente. Santo Agostinho diz assim que mesmo Deus que nos criou sozinho, só vai nos salvar em conjunto, em igreja. E é isso que quer dizer: eu creio na igreja católica, na igreja una, santa, católica, apostólica. Eu creio junto com outras pessoas. Por isso, gosto muito da imagem do Papa Francisco, que diz que, por exemplo, a igreja é um hospital de campanha. A igreja não é feita para santos, ela é feita para pecadores. Eu e você, mas pecadores que sabem que já foram redimidos pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vou fazer uma última comparação, tá? Você lembra do filme Titanic? Aquele grande navio que, por orgulho, por um monte de problema, bateu num iceberg e afundou na primeira viagem. Pois a igreja não é o Titanic, a igreja é outra coisa. O Titanic é o mundo, todo mundo. Mas quando ele está afundando, ele demora para afundar, porque é um grande navio. Ele demora para afundar. A sociedade está afundando. Essa é, às vezes, a nossa sensação. O navio é a sociedade, mas a igreja são os botes salva-vidas. Diferentemente do filme, tem bote para todo mundo que queira. Tem tábua para todo mundo que queira se salvar. É o batismo, é a fé, são os sacramentos. Então, se você disser: eu não acredito na igreja, eu te respeito, mas acho que ou você está falando errado, eu não acredito na hierarquia, nesses bispos ou nesses padres, e aí você está dizendo uma coisa incorreta, muito incorreta, ou você não está acreditando nem em você mesmo, porque você é igreja. E eu espero que você seja melhor, que eu seja melhor. Todo dia, quando eu vou atender confissão, eu peço para as pessoas: reze pela minha conversão, porque eu preciso. Tem gente que se assusta. Como assim, padre? O senhor precisa? Preciso me converter todos os dias. Você também. E é esse o sentido da gente ser igreja, da gente celebrar junto, da gente acreditar junto, da gente se salvar junto. Por isso que nós somos igreja. Se você não acredita na igreja, eu espero que você agora entenda um pouco melhor o que é ser igreja. É você, sou eu, somos nós juntos, em favor, trabalhando por um mundo melhor.